Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, ajuda à Igreja que sofre, aqui na sua televisão. Eu sou o Paulo Baido e é sempre um privilégio saber que posso contar com a sua companhia aí desse lado durante os próximos 50 minutos. Comigo está a diretora da Fundação AIS em Portugal, a Catarina Martins de Betancourt, que nos vai comentar os principais temas que estão a marcar a atualidade. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também a todos os nossos telespectadores. Como de costume, que eles têm atacado absolutamente tudo. Têm atacado igrejas, têm atacado mesquita, a Casa do Povo, que é o principal ataque. Então está decorrendo essas situações e sim, há novos deslocados, né? Há missionários também já deslocados, né? Este homem que escutamos mesmo agora, com a voz propositadamente distorcida, é padre. Mas não vamos revelar a sua identidade. É preciso protegê-lo, assim como os sacerdotes e as irmãs que estão em Cabo Delgado, nas regiões mais atingidas, novamente, pela violência terrorista. A situação parece estar a descontrolar-se outra vez, com uma ofensiva dos grupos armados que reivindicam pertencer ao Daesh, o grupo jihadista Estado Islâmico, o grupo que desde outubro de 2017 tem vindo a atormentar a região norte de Moçambique, com ataques que já causaram mais de 5.000 mortos e mais também de 1 milhão de deslocados. Depois de um tempo de uma certa acalmia, a violência voltou com inúmeros ataques a povoações, com a destruição de habitações e lojas, igrejas, postos médicos e ainda e sempre o rapto e a morte de pessoas. A situação em Moçambique, o terrorismo neste país africano de língua oficial portuguesa, é tão inquietante que foi referida pelo Papa Francisco no domingo, logo após a oração do Ângelus. E vai ser, claro, tema em destaque no programa de hoje, que está a começar agora. Mas vamos para já até à Terra Santa, de onde nos chegou, aliás, mais um alerta da irmã Nabila. Numa entrevista ao Vatican News, esta religiosa que está como que entrincheirada na paróquia latina da Sagrada Família, na faixa de Gaza, ela descreve as condições dramáticas em que vivem as pessoas por causa da guerra entre Catarina, Israel e o Hamas. Sim, Paulo, de facto a irmã Nabila deu uma entrevista à Vatican News e deixou então um veemente alerta para o drama humanitário que se está a viver nesta região e que se tem vindo de facto a agravar dia para dia. Ela diz nesta entrevista, Paulo, ela diz, por exemplo, que em muitos lugares da faixa de Gaza já não existem casas, já não é fácil encontrar a comida e quando se encontra comida está 5 vezes mais do que custava antes do início da guerra. A irmã permanece na paróquia latina da Sagrada Família, onde ainda estão também 7 pessoas que ficaram feridas no tiroteio que ocorreu em dezembro e que, como a Fundação AIS então noticiou, provocou a morte a 2 mulheres, mãe e filha. Sim, Paulo, e a irmã Nabila confirmou isso, exatamente, e disse então que estes 7 feridos continuam então neste local, que estão, alguns deles ainda têm necessidade de muito tratamento médico, não é? Porque ainda têm estilhaços no seu corpo, que ainda não foi possível tirar, e ela diz também que os medicamentos disponíveis de facto na paróquia são insuficientes para acudir a todas as necessidades. A irmã Nabila Saleh, que pertence à Congregação do Rosário de Jerusalém, disse, na verdade isto é mesmo um alerta, um grito de alerta, ela disse que a situação humanitária tende a agravar-se com o passar das horas, dos dias e das semanas e que a região, portanto a faixa de Gaza, está praticamente isolada do resto do mundo. Sim, Paulo, e a Vatican News de facto sublinha esse ponto da irmã Nabila. Ela diz que, na verdade, nada entra e nada sai na faixa de Gaza, nem mesmo um alfinete, é esta a expressão que é usada, e de facto todos os dias se escutam tiros, todos os dias há registro de operações, que as populações de facto estão neste momento enfraquecidas e também muito assustadas, claro. Estamos a falar então das declarações da irmã Nabila ao Vatican News sobre a situação na faixa de Gaza. Isto leva-nos agora a uma informação muito relevante, é que a Fundação AIS decidiu reforçar a ajuda à igreja local, que tem, como estamos aliás a ver, uma tarefa muito difícil no apoio à comunidade cristã nesta altura, em toda esta região, e seja isto quer na faixa de Gaza, quer também na Cisjordânia. Sim, Paulo, e essa é uma boa notícia, é aliás uma excelente notícia para os cristãos da Terra Santa, não é? Portanto, a Fundação AIS tem estado em contacto permanente com a igreja local, com a comunidade local, com a comunidade cristã local, e temos estado a tentar procurar assegurar ao máximo todas as necessidades e ajudar, na medida do possível, todas as necessidades que esta comunidade está a passar neste momento. E que, como nós sabemos, são umas condições extremamente precárias, onde tudo é necessário. E por isso, sinal deste compromisso
compromisso, Paulo, da Fundação AES para com esta comunidade cristã na Terra Santa, então foi decidido que se vai enviar um reforço, não é? Uma nova ajuda, portanto um segundo apoio. Neste momento é um segundo pacote de emergência para os cristãos da Terra Santa, que é num valor de 500 mil euros. E já se sabe de que forma é que esta verba vai ser utilizada? Sim, claro que sim, Paulo. Portanto metade desta verba, ou seja, 250 mil euros, destina-se a apoiar os cristãos que vivem na Cisjordânia, e estes 250 mil euros estão alocados, em particular, a suportar o custo dos medicamentos, dos cuidados médicos, também dos cuidados hospitalares que sejam necessários, mas também, Paulo, também estes 250 mil euros também incluem o apoio para alimentos e para apoio escolar e também para o pagamento de rendas, do apoio ao pagamento de rendas das casas. Portanto, o restante valor, portanto, a outra parte dos outros 250 mil euros são destinados então aos cristãos que estão na faixa de Gaza, e onde está a irmã Nabila, que nós falámos aqui no início do nosso programa, e que continuam então refugiados no mosteiro católico da Sagrada Família e também na Igreja Ortodoxa Grega de São Porfírio. E neste caso, Paulo, este valor que a Fundação AIS agora doa aos cristãos da faixa de Gaza é essencialmente para a compra de alimentos, de combustível e também de medicamentos. Muito bem. Desde o dia 7 de outubro do ano passado, desde, portanto, o ataque do Hamas em Israel e depois com a resposta militar do regime de Tel Aviv, que praticamente todos os dias nos entra casa dentro notícias da violência, imagens da destruição, de mortos, de feridos, de pessoas em lágrimas. A guerra é sempre uma derrota, diz constantemente o Papa Francisco. Agora que passaram já mais de 4 meses desde que esta guerra começou, é importante recordar as palavras de Regina Lynch, a Presidente Executiva Internacional da Fundação AIS, logo em outubro, logo no início da guerra, com ela a pedir a paz, a pedir as orações de todos pela paz. Na verdade, não há outro caminho. Humanamente falando, como Presidente Executiva da Fundação AIS, uma fundação pontifícia que apoia a Igreja perseguida e necessitada em todo o mundo, sinto-me profundamente consternada e triste com o surto de violência que abalou a Terra Santa desde sábado, 7 de outubro de 2023. Enquanto cristãos, acreditamos que a oração é uma arma poderosa contra o mal e uma fonte de esperança e cura. É por isso que vos convidamos a unirem-se a nós numa campanha de oração pela paz na Terra Santa. Unimo-nos ao apelo do Santo Padre, o Papa Francisco, e dos patriarcas e chefes das igrejas em Jerusalém, para a cessação imediata das hostilidades. Partilhamos a dor das famílias que perderam os seus entes queridos e a angústia daqueles que estão feridos ou em risco de vida. Pedimos a Deus que lhes conceda a sua consolação, a sua coragem e a sua esperança. Rezamos pela cura e alívio de todos aqueles que estão a sofrer com a violência, o medo e a dor. Da parte da AIS, apelamos também à oração por todos os nossos irmãos e irmãs, os cristãos que vivem na Terra Santa, que também estão a sofrer com a violência dos extremistas. Este círculo vicioso de ódio e morte faz que esta terra sagrada regresse aos tempos mais negros da sua história recente e ameaça destruir qualquer esperança de paz e estabilidade para os cristãos desta região. Rezemos com fé e confiança para que Deus ouça as nossas orações e nos conceda a sua paz. Rezemos com amor e compaixão para que as nossas orações toquem os corações das pessoas envolvidas no conflito e as inspirem a procurar caminhos de paz. Rezemos com esperança e perseverança para que as nossas orações contribuam para a construção de um futuro melhor para a Terra Santa, onde a justiça, a paz e a reconciliação prevaleçam. Nós sabemos que Deus ouve as nossas orações. Obrigada.
Faixa de Gaza, talvez nunca como agora, como desde 7 de outubro, quando houve o ataque terrorista do Hamas e depois da resposta militar de Israel, talvez nunca se tenha falado tanto da faixa de Gaza como agora. É um território pequeno, onde vivem 2.300.000 habitantes. Alguns, muito poucos, são cristãos. Os católicos, então, são menos de 2 centenas. A maior parte deles estarão agora refugiados na paróquia da Sagrada Família. Bom, eu não sei se é lá que estará Jerias Michael. Ele é escoteiro. Poucos dias antes de mais esta guerra ter começado, Jerias gravou para nós, para a Fundação AIS, um pequeno vídeo para mostrar como é importante a presença cristã neste território. Vale a pena ver agora estas imagens com atenção. É que algumas destas casas, destas ruas, destas pessoas já não existem mais. يعني الصعوبات اللي بواجهوها أهلي عائلتي في هذا البلد عامة في البلد كله كمسيحيين كمسلمين، يعني بسبب الحصار، بسبب الوضع الاقتصادي، بسبب كتير أشياء، بسبب الحروب، وكتير منا بفكر إنه يهاجر. في البداية أنا برفض الهجرة، أنا عايش في أرض مقدسة مليانة بركات، لأنه أول إشي سيدنا يسوع المسيح عاش ومشي ومرق عن هذه البلاد، فأنا مستحيل أفكر أنه أطلع من هذه البلد رغم مساوئها، رغم إغلاق المعابر، رغم سوء الأحوال الاقتصادية اللي بنعيشها كمسيحيين وكمسلمين في هذه البلد. إحنا هلأ في عنا مجموعة كشافة مار يوسف في غزة، هي تابعة للكنيسة الكاثوليكية. أنا كقائد مجموعة هدفي أنه أقرب الأولاد إلى الكنيسة، وإنه يكون لهم دور في الكنيسة، لأنه هم عمود الكنيسة، وبيدعوا وبيطلبوا من الله إنه نكمل مسيرتنا الكشفية في غزة في ظل الحصار، وراح يمشوا عليها هذه المسيرة. أنا بحمد الله إنه الكنيسة موجودة في غزة وعندها نشاطات فعالة وكبيرة. هذه الأشياء كتير مهمة في بلدنا، خصوصاً أنه إحنا أقلية في البلد. فأنا بتمنى من الله وبتمنى كمان من ACN أنه يستمروا في دعمنا، يستمروا في العطاء لغزة ولمشاريع غزة. وشكراً لكم كتير. No início do programa nós escutámos um padre que está em Cabo Delgado, no norte de Moçambique, a descrever os ataques que nos últimos dias, nas últimas semanas, têm vindo a sobressaltar as populações. Estamos a falar em ataques de grupos armados, de grupos terroristas que reivindicam pertencer ao Daesh, o grupo jihadista Estado Islâmico. E podemos dizer que a situação está a ficar mesmo muito complicada e que há relatos até de igrejas, por exemplo, que foram, Catarina, queimadas. Sim, Paulo, há relatos de igrejas queimadas, de casas queimadas, de pessoas mortas e raptadas, portanto, populações em fuga. Notícias também que muitos soldados foram mortos no confronto com os terroristas. E tudo isto, Paulo, de facto, é muito assustador e significa que depois de um tempo de uma aparente calmia, não é, que nós vivemos durante estes tempos, de facto o terror voltou a esta região norte de Moçambique. No início do programa nós escutámos um padre que está em Cabo Delgado, precisamente no norte de Moçambique, a descrever os ataques que nos últimos dias, nas últimas semanas, têm vindo a sobressaltar as populações. Dias depois de ele nos ter enviado esta mensagem, o Papa Francisco denunciou também ao mundo a violência terrorista neste país africano de língua oficial portuguesa. Foi no domingo, dia 18, logo após a oração do Ângelus. La violenza contro popolazioni inermi, la distruzione di infrastrutture, l'insicurezza dilagano nuovamente nella provincia di Cabo Delgado in Mozambico, dove nei giorni scorsi è stata anche incendiata la missione cattolica di Nostra Signora dell'Africa a Malsese. Preghiamo perché la pace torni in quella regione martoriata e per favore non dimentichiamo tanti altri conflitti che insanguinano il continente africano e molte parti del mondo, che l'Europa, la Palestina, l'Ucraina. Non dimentichiamo, la guerra sempre è una sconfitta, sempre.
Foi o Papa Francisco a lembrar ao mundo que Cabo Delgado está a ser alvo de ataques terroristas e que foi até incendiada uma igreja católica. Os ataques terroristas em Cabo Delgado começaram em outubro de 2017, em Mocímboa da Praia. 6 anos depois, o balanço é assustador. Mais de 5 mil mortos e mais também de 1 milhão de deslocados. E tudo isto na região mais pobre, de um dos mais pobres países do mundo. Agora, desde o início de fevereiro, a violência dos ataques regressou em força ao norte do país, como nos contou ao telefone um sacerdote da Diocese de Pemba, que não vamos identificar por questões de segurança e cuja voz será, por isso, também ligeiramente distorcida. Sim, está a ver esses ataques. Nós acreditamos que eles estão a passar por uma faixa, por um caminho, como já aconteceu de outras vezes. E, novamente, a aldeia que foi atacada na zona de Chiúra é uma aldeia que já foi atacada há 1 ano e meio atrás, ou 2 anos. Mas essa questão religiosa não é contra somente os católicos e não é uma questão só de católicos, né? Porque eles passaram por outros lugares e não atacaram as aldeias que têm igrejas cristãs e tal. Neste lugar é que eles fizeram isso, mas como de costume, que eles têm atacado absolutamente tudo. Têm atacado igrejas, têm atacado mesquita, a casa do povo, que é o principal ataque. Então está decorrendo essas situações e sim, há novos deslocados, né? Há missionários também já deslocados, né? Foi um sacerdote ao telefone desde Pemba, cuja voz foi distorcida para preservar a sua identidade, a relatar a violência terrorista dos últimos dias em Cabo Delgado. Daqui a pouco nós vamos voltar ao contacto com Moçambique para escutarmos uma responsável da Cáritas Diocesana de Pemba a dizer que não há recursos neste momento para ajudar todos os que fogem dos ataques, todos os que procuram abrigo nos campos de deslocados. Mas para já vamos recuperar o relato de Marta Luís, uma jovem que aos 18 anos protagonizou um dos momentos mais emotivos na Jornada Mundial da Juventude em agosto do ano passado em Lisboa. A aldeia de Marta, na província de Cabo Delgado, foi atacada 2 vezes, em abril e em outubro de 2021. Foi nessa altura que a paróquia de Nangololo foi destruída pelos terroristas. Em ambas as ocasiões, Marta e os seus familiares e vizinhos tiveram de fugir para o mato. O Papa escutou estas palavras, este grito de alerta que vamos recordar agora. No dia 7 de abril de 2021, pela manhã, os terroristas atacaram nossa aldeia. Fugimos com toda a família para o mato. Ficamos 4 dias escondidos. Quando soubemos que os terroristas tinham saído, voltávamos para casa. Passávamos o dia em casa e à noite, por medo, voltávamos a dormir no mato. Rezávamos muito, pedindo a Deus que nos livrasse de todo o mal e para que o Senhor nos desse a força para superar aquele momento de dificuldade. Não dormíamos a noite toda, ficávamos a rezar Ave Maria e Pai Nosso, pedindo ao Senhor para que não acontecesse o pior nas casas das pessoas. Depois do ataque do mês de abril, continuamos nossa vida na aldeia. Mas no dia 31 de outubro de 2021, os terroristas voltaram a atacar novamente. Este ataque foi muito grande, fugimos de novo para o mato. Caminhamos muito sem saber o que fazer. Não tínhamos comida nem água. Passamos muita fome. Os terroristas encontraram-nos no mato e deram um tiro para cima. Não fizeram nada com a nossa família, mas sentimos muito medo e saímos correndo. Com muita dificuldade conseguimos chegar na província de Nampula, onde fomos acolhidos por alguns familiares. Quando estávamos no mato, rezávamos muito. Em nenhum momento perdemos nossa fé. Pedi a Deus que nos ajudasse e tirasse toda a maldade do mundo, em que as pessoas que estavam provocando essa guerra mudassem de vida.
Foi Marta Luís, uma cristã vítima dos terroristas em Cabo Delgado, em Moçambique, e que contou a sua história ao Papa e a todo o mundo na Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, em agosto do ano passado. E de Moçambique vamos agora até à China, até à Diocese de Macau, ao encontro do nosso correspondente, o jornalista José Miguel Encarnação. Todas as semanas ele conta-nos sempre uma história importante da vida da Igreja nesta região do globo. Dom Duarte, Duque de Bragança e pretendente ao trono de Portugal, esteve em Macau por estes dias. Aqui recebeu um prémio pela paz, que granjeia todos aqueles que contribuíram pela paz no mundo, nomeadamente, neste caso, em Timor-Leste. Dom Duarte é um cidadão de Timor-Leste e ele sempre defendeu a autodeterminação do povo Maober e também, assim, conseguindo que este povo também ele vivesse em paz. A seguir, Dom Duarte foi, como não podia deixar de ser, convidado pelo bispo Dom Stephen Lee para um encontro e durante esse encontro o prelado convidou Dom Duarte a participar na procissão de Nosso Senhor Bom Jesus dos Passos. Dom Duarte e o seu filho mais novo, Dom Dinis, vestiram as vestes da confraria de Nosso Senhor Bom Jesus dos Passos e acompanharam esta querida imagem pelas ruas de Macau. No dia seguinte, Dom Duarte teve ainda alguns encontros aqui no território e foi até Hong Kong, região também ela administrativa especial da República Popular da China, como Macau, e em Hong Kong foi recebido no Clube Lusitano, icónica associação daquela cidade, onde se encontrou com a comunidade portuguesa. Também, de seguida, apanhou um voo rumo a Timor-Leste, onde se encontra por estes dias, onde está a ter contactos ao mais alto nível, também com os bispos de Timor-Leste. Foi José Miguel Encarnação, o nosso correspondente em Macau, na China, e assim chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Na segunda parte nós vamos, como aliás já dissemos, voltar a falar de Moçambique, dos ataques terroristas em Cabo Delgado e da situação humanitária na região. Nós temos uma entrevista com uma responsável da Cáritas de Pemba e temos ainda para escutar um bispo do Burkina Faso a propósito da campanha que a Fundação AES está a promover aqui em Portugal. Mas tudo isso vai ser só depois de um breve intervalo. Até já! Giving us hope and you are putting a smile in our faces. Thank you to all our benefactors. Continúen con esta linda misión de ayudando a la Iglesia en lugares tan sufrientes. Щиро дякую всім вам, що ви є на хресній дорозі, допомагаєте нам нести наш хрест. We are trying to be Jesus. Through your help and support, we are able to bring the gospel to the people. Thank you so much. May God bless you. You are giving us hope and you are putting a smile in our faces. Thank you so much.
leur disons merci pour ce qu'ils font déjà et nous pensons qu'ils vont continuer à nous soutenir, à soutenir nos séminaires pour la plus grande gloire de Dieu. La vocation est un mystère, la vocation vient de Dieu, c'est un projet de Dieu. Olá de novo, está a ver Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS aqui na TV Canção Nova. Eu sou o Paulo White, comigo está a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal, e vamos voltar então a focar a nossa atenção em Cabo Delgado, à violência terrorista. A situação, já o dissemos, é muito grave no plano da segurança, mas também ao nível humanitário, com mais uns milhares de pessoas em fuga. E esta realidade é particularmente complicada neste território porque, Catarina, não há recursos suficientes para o socorro a tantos novos deslocados. Exatamente, Paulo, e esse é um novo problema, não é, que resulta desta nova vaga de ataques que está a acontecer em Moçambique. Portanto, as estruturas de apoio que existem, de apoio aos deslocados que existem neste momento, que são vítimas do terrorismo, são muito precárias em Cabo Delgado e neste momento podemos dizer que estão com as prateleiras vazias. Portanto, se isso já era mau antes, então agora com esta nova vaga de deslocados, de pessoas em fuga por causa destes novos ataques, torna-se quase catastrófico. Portanto, a principal estrutura de apoio humanitário da Igreja Católica em Cabo Delgado é, claro, a Cáritas Diocesana de Pemba. Nós contactámos com um dos responsáveis, Belinha Ribeiro, gestora de projetos, que nos disse precisamente isso, que neste momento não têm recursos para acudir aos novos deslocados. Sim, Paulo. Portanto, a responsável da Cáritas em Pemba, de facto, diz que não consegue, de momento, dar resposta a todos estes pedidos, esta nova vaga de deslocados, e diz-nos que é por falta de recursos financeiros e que não sabe como é que vai ser daqui para a frente, porque, de facto, se esta nova onda de ataques terroristas continuar, e com ela vai surgir provavelmente uma nova onda dos deslocados e que, de facto, neste momento a Cáritas de Pemba não tem qualquer capacidade de os apoiar, claro. Claro. Obrigado, Catarina. Então, como eu disse há pouco, nós falámos com a Cáritas Diocesana de Pemba para que nos fizesse como que o ponto da situação na ajuda humanitária em Cabo Delgado, a região de Moçambique, que está precisamente no centro de mais uma ofensiva terrorista do Daesh, o grupo jihadista Estado Islâmico. Belinha Ribeiro, gestora de projetos desta estrutura da Igreja Católica, explica que a Cáritas está, como dizia a Catarina, está sem recursos financeiros para acudir a todos os pedidos de ajuda que chegam à instituição. Muito obrigada por esta oportunidade. De que eu sou Betinha Ribeiro, sou gestora de programas na Cáritas Diocesana de Pemba. Como sabe, a Cáritas é o braço humanitário da Igreja Católica e tem vindo a apoiar todo tipo de necessitado, sem nenhuma distinção, independentemente da sua religião, assim como proveniência. Em relação à situação que está acontecendo nos últimos dias, dizer que temos vindo a acompanhar e a Cáritas já fez algumas propostas para responder a estas necessidades de deslocação, novas deslocações, famílias retornadas e outras. Porém, neste momento, a Cáritas tem vindo a receber muitos pedidos para poder ajudar a essas famílias que chegam e as outras que vão para as suas zonas de origem, mas por conta de falta de recursos financeiros para apoiar a essas nossas famílias, os nossos irmãos,
ficamos desprovidos desses meios. Dizer que atualmente Caritas está a passar por uma situação de crise financeira, comparando com os anos passados, em que se calhar ocupávamos segundo lugar depois do PMA na área de assistência humanitária, e nós respondíamos todas as áreas. Na província foram criados clusters pelas Nações Unidas, onde existe cluster de segurança alimentar, proteção, nutrição, violência baseada no gênero, água e saneamento e outras. Então, Caritas estava nessas todas as áreas. Mas, neste momento, por causa mesmo de falta de recursos, Caritas está dependente de projetos e não temos como ajudar a esses nossos irmãos que estão a sofrer últimos ataques. Foi Belinha Ribeiro, gestora de projetos da Caritas Diocesana de Pemba. Mesmo na reta final do programa de hoje, vamos ainda até ao Burkina Faso para recordar a campanha lançada aqui em Portugal e que tem como objetivo apoiar os cristãos neste país de África também são, à semelhança, aliás, do que está a acontecer agora em Moçambique, vítimas de grupos terroristas, vítimas de grupos jihadistas. Mas o Burkina Faso fica situado mais a norte de África, enquanto Moçambique fica no sul. Ou seja, Catarina, a violência terrorista destes grupos já está praticamente espalhada por todo o continente africano. Sim, Paulo, cada vez mais é uma realidade bem cruel para todos os cristãos do continente africano, não é? Em que têm diariamente de lidar com os grupos terroristas, com grupos que são cada vez mais violentos e que tentam também, com a força das armas, impor também a visão de um Islão mais radical. Portanto, está de facto a ser muito difícil para a comunidade cristã em África e está a ser tanto no norte como no sul, portanto no norte do continente africano, como por exemplo em países como no Mali, no Burkina Faso, no Níger ou no Chad, ou então também mais a sul, como falámos aqui hoje no nosso programa, que já demos aqui a questão de Moçambique, portanto é de facto uma realidade que se está a espalhar por todo o continente africano. E é para acudir precisamente a essas comunidades cristãs que estão desamparadas, que estão à mercê destes grupos radicais, que a Fundação AES lançou então aqui em Portugal uma campanha de solidariedade em que se procura, por exemplo, ajudar uma criança a estudar durante um mês inteiro. E isso, Catarina, pelo preço de um simples café. É verdade, Paulo, é isso mesmo. Portanto, com apenas 65 cêntimos conseguimos então apoiar uma criança a estudar durante um mês inteiro aqui no Burkina Faso. Portanto, estamos a falar de crianças cristãs que estão neste momento a viver também em campos de deslocados no Burkina Faso, ou seja, crianças que viveram também ataques, que já foram vítimas de ataques, que viram as suas aldeias serem destruídas ou serem invadidas, portanto, que tiveram de fugir a pé pelo mato, juntamente com os seus pais, durante muitos quilómetros. Portanto, são estas crianças que nós queremos ajudar nesta campanha lançada aqui em Portugal pela Fundação AES. Crianças, de alguma forma, também já traumatizadas. Sim, Paulo, sem dúvida, crianças traumatizadas. Não nos podemos esquecer que muitas delas assistiram, de facto, a momentos de grande terror, de grande violência, e tudo aquilo que nós propomos com esta campanha, Paulo, de facto, é tentar minimizar este sofrimento destas crianças, procurando que todas elas, apesar de estarem a viver num campo de deslocados, que possam, de alguma forma, continuar a estudar, ou seja, que possam continuar, apesar de estarem em campos de refugiados, quando possam continuar a ter uma vida o mais normal possível, digamos assim. Nós vamos continuar, então, a falar desta campanha por aqui nas próximas semanas, mas eu gostaria que Catarina nos explicasse, de alguma forma, quantas crianças se procura ajudar. Estamos a falar nesta campanha tão específica, em que ordem de grandeza? Bom, Paulo, podemos dizer que o limite é de facto a generosidade dos nossos benfeitores, mas queremos, pelo menos, ajudar de facto 100 crianças que estão nestas condições, portanto, dentro dos campos de deslocados internos no Burkina Faso, crianças cristãs, portanto, queremos de facto chegar pelo menos a estas 100 crianças, e isso é muito importante porque ajudar estas crianças a que possam continuar é de facto dar-lhes também algum alento, algum futuro, alguma esperança no seu futuro, não é? Muito bem, obrigado, Catarina. E depois deste desafio para ajudar as crianças deslocadas, vítimas do terrorismo no Burkina Faso, e mesmo a terminar o programa, vamos agora ao encontro do Bispo de Dori, uma das dioceses mais atingidas precisamente pela violência terrorista neste país africano. O Bispo Dom Laurent Tabere,
que é também presidente da Conferência Episcopal, esteve de visita à sede internacional da Fundação AIS e fez questão de gravar uma pequena mensagem de agradecimento por tudo o que está a ser feito pelo sofrido povo cristão do Burkina Faso. E ele vai também falar um pouco de si. É que Dom Laurent Dabéré estudou também com o apoio da Fundação AIS. Ele recebeu uma bolsa de estudo que lhe permitiu completar a sua formação como sacerdote. Quem sabe se alguns dos jovens, algumas das crianças que agora vão ser apoiadas pelos portugueses nos campos de deslocados, algum dia virão a ser também sacerdotes ou mesmo bispos, como Dom Laurent Dabéré. Quem sabe? Je suis Monseigneur Laurent Dabéré, évêque de Dori et président de la conférence épiscopale Burkina-Niger. Je suis de passage en visite au siège de l'aide à l'Église en détresse. Et c'est une grande joie pour moi de venir en ces lieux. C'est l'occasion pour moi de dire merci à la Fondation Kirche in Not, aide à l'Église en détresse, pour le soutien qu'elle donne aux églises en grande difficulté du fait de la persécution, du fait du terrorisme, du fait des crises politiques, comme c'est le cas actuellement au Burkina Faso. Moi-même, j'ai bénéficié d'une bourse d'aide à l'Église en détresse lorsque j'étais étudiant à Rome dans les années 1998-2004. Et c'est cette bourse qui m'a permis de me former, de me préparer et de me mettre au service de l'Église. Et la formation reçue m'aide beaucoup aujourd'hui pour mener ma mission d'évêque. Donc, je me suis spécialisé en droit canonique et civil à l'Université pontificale du Latran. Donc, c'est vraiment une grande joie pour moi, un bon souvenir et une belle solidarité que j'ai ressentie avec cette bourse d'aide à l'Église en détresse et aujourd'hui, cet accompagnement d'aide à l'Église en détresse, des projets du diocèse de Dori, de toute la conférence et des églises qui ont besoin afin que la mission du Christ, la mission de l'Église soit accomplie partout où les disciples du Christ essayent de continuer cette mission aujourd'hui. Vraiment, je suis plein de reconnaissance pour cela et je dis bon vent toujours à aide à l'Église en détresse pour soutenir donc la croissance, la présence de l'Église à travers le soutien donné donc aux prêtres, aux religieuses, aux laïcs engagés pour qu'ils soient formés et soient plus efficaces dans le champ du Seigneur. Grand merci. E com este agradecimento de Dom Laurent Dabéré, o bispo de Dori, no Burkina Faso, chegamos praticamente ao fim do nosso tempo. Mas antes das despedidas, é bom lembrar que estamos na Quaresma e que a Fundação AIS tem uma proposta muito especial para lhe fazer. É um convite à oração pela Ucrânia. É um convite à oração, à meditação da Via Sacra por este povo que viu o seu país ser invadido pela Rússia a 24 de fevereiro de 2022, mas é também um convite à ajuda, Catarina, à Igreja deste país. Sim, Paulo, é de facto um convite, uma proposta que fazemos a todos aqueles que nos estão a ver neste momento, a todos os portugueses e telespectadores que nos estão a ver neste momento. Portanto, nesta Quaresma, Paulo, nós gostaríamos de lembrar, de recordar aqui o drama do povo ucraniano, todo o sofrimento que tem tido ao longo destes 2 últimos anos, lembrando-os assim nas nossas orações e convidamos por isso todos a meditar uma via sacra que nos recorda precisamente todos estes momentos de angústia, de tristeza, de sofrimento, também de terror, não é? Que as famílias ucranianas têm vivido nestes últimos tempos e como diz, é também um convite à ajuda à Igreja da Ucrânia, que de facto tem tido um papel fundamental de apoio à comunidade cristã na Ucrânia. Os textos da Via Sacra, de que estamos a falar, estão disponíveis para consulta na nossa página na internet, mas entretanto, e agora estamos a falar de iniciativas que vão decorrer já daqui a poucos dias, entretanto vamos ter entre nós um bispo, Dom Stefano Sus, que vem precisamente a Portugal para falar dos desafios que se colocam à Igreja da Ucrânia e que vai participar também na meditação da Via Sacra, que vai ser, Catarina, no dia
8 de março. Sim, Paulo, dia 8 de março, pelas 18h30, é uma sexta-feira, na Igreja Paroquial de Arroz, em Lisboa, e o Dom Stefan Sus, que é o responsável pelo Departamento da Pastoral da Migração da Igreja Ucraniana Greco-Católica, vai então participar nesta oração, que contará também com a participação ativa da comunidade ucraniana greco-católica do Patriarcado de Lisboa. Muito bem, isto dia 8 de março, porque no dia 9 de março, portanto, no dia seguinte, sábado, ou seja, na véspera das eleições legislativas, vamos ter também uma conferência sobre a Ucrânia e que será também o momento, digamos assim, para o lançamento público da campanha da Quaresma da Fundação AIS. Precisamente, Paulo. Portanto, então, no dia 9 de março, pelas 16 horas, contamos então com a presença de todos os que estão neste momento a ver-nos, no auditório da Paróquia da Ramada, em Odivelas, para escutarmos então o Dom Stefan Sus, que vai nos dar uma conferência sobre os principais desafios, mas também esperanças para a Ucrânia e o fim, também o que é que a Igreja na Ucrânia espera ou pretende agora ao fim de 2 anos de guerra, como sabemos, como o Paulo também referiu. Mas também é também um momento para lançarmos as linhas gerais desta nossa campanha da Quaresma, daqui em Portugal, da Fundação AIS, que é uma campanha que é com este objetivo claro de mobilizar todos os portugueses para apoiar o povo ucraniano, através das suas orações, claro, mas também através da solidariedade, porque, como disse aqui há pouco, a Igreja Ucraniana necessita do nosso apoio para poder continuar a ajudar a comunidade. Muito bem. E não há 2, sem 3. E no dia seguinte, domingo 10 de março, vamos ter uma missa que será transmitida em direto pela TVI, também na Igreja da Ramada, e que será presidida pelo Patriarca de Lisboa. Sim, Paulo, e estamos muito felizes, de facto, por ter o Patriarca de Lisboa a presidir esta missa da Fundação AIS, e, portanto, o Dom Rui Valério, que tem sido muito nosso amigo, e, portanto, esta participação nesta celebração é muito importante para nós, mas também, como dissemos aqui há pouco, e como tem por pano de fundo esta celebração, também esta campanha da Quaresma da Fundação AIS, que é dirigida à Ucrânia, portanto, contará, como é óbvio, com a presença também do Bispo da Ucrânia, que está connosco e que irá com certeza celebrar também esta missa. Muito bem, a missa começa às 10h45 e deixamos já aqui o convite a todos os que nos estão a ver neste momento. Se vivem então no concelho de Odivelas ou no Patriarcado de Lisboa, esta é uma grande oportunidade para se manifestar também a sua proximidade para com a comunidade ucraniana, que vai estar, obviamente, também presente nesta celebração. Claro que sim, Paulo, e esta missa é dirigida para todos, Paulo, para todos os ucranianos que estejam presentes em Portugal e que vivam em Portugal, e vamos ter, durante a missa, vamos ter então um pequeno apontamento também especial do coro da comunidade ucraniana grego-católica. Claro, estão todos convidados para aparecerem e participarem. Muito bem, estão todos convidados então para aparecer na Igreja da Ramada, domingo 10 de março, às 10h45, ou então para assistirem a esta celebração que tem o apoio da Fundação AIS através da transmissão em direto pela TVI. Vamos só recapitular rapidamente. Dia 8 de março, sexta-feira, 18h30, meditação da Via Sacra na Igreja Paroquial de Arroz, em Lisboa, com Dom Stefan Sus. Dia 9 de março, sábado, conferência do Bispo ucraniano no auditório da Paróquia da Ramada pelas 16 horas, é que se seguirá depois a apresentação pela Catarina da campanha da Quaresma da Fundação AIS, de apoio precisamente à Igreja da Ucrânia, e missa domingo, dia 10 de março, na Igreja da Ramada. A missa começa às 10h45. E assim, com todas estas notas de agenda, chegamos então ao fim do nosso tempo. Eu lembro que todas as notícias, tudo o que diz respeito à missão, ao trabalho, ao dia-a-dia da Fundação AIS está sempre disponível para leitura, para consulta na nossa página na internet. Não se esqueça, é bom sabermos que o bem que fazemos pode mudar vidas concretas. E assim chegamos ao fim do nosso tempo. Agradeço à Catarina e a todos aqueles que ajudaram a produzir, a editar e a levar até si este programa. Já sabe, conto consigo sempre aí desse lado na próxima semana. Até lá, se Deus quiser.